O que você faria se visse uma mulher sendo espancada até quase morrer e os culpados voltassem sorrindo para o salão como se nada tivesse acontecido? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Hank Morrison. Tenho 58 anos e sou fazendeiro aqui nessas terras do Oeste há mais de 30 anos. E a história que eu vou te contar hoje não é como nada que você já ouviu por aí. É real, é bruta e, se você deixar, pode até mudar a forma como você enxerga coragem. Antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história. Eu adoro ver até onde essas histórias de fronteira conseguem chegar. E claro, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um novo relato capaz de te emocionar, te surpreender e, às vezes, até te fazer segurar o fôlego, como num duelo ao meio-dia. Clara estava de joelhos na terra, tentando respirar, o corpo quebrado e sangrando. Sua blusa branca rasgada grudava na pele, encharcada de suor e sangue. O rosto estava marcado pela poeira e pelas lágrimas. O vento quente uivava pela planície vazia, mas nada conseguia abafar o som dos seus soluços. Ela tinha apenas 26 anos, mas naquele momento parecia ter 100. As costelas doíam onde as botas haviam acertado. O quadril ardia onde o aço havia cortado. Cada centímetro do corpo gritava de agonia. Cole e Mason a deixaram para morrer. Eles queriam a terra dela. Queriam apagar o nome da família dela da fronteira. Quando ela recusou, quando lutou com tudo que tinha, eles a espancaram até o corpo desistir. Riram enquanto ela caía. Chamaram ela de teimosa. Cuspiram no rosto dela antes de cavalgar para longe, certos de que ela nunca mais se levantaria. Mas Clara se levantou. As pernas estavam fracas, mas a vontade era mais forte. Ela cambaleou pelo deserto, cada passo cravando dor em sua carne. O sol queimava suas costas. O chão rasgava seus joelhos, mas ela não pararia. Ela não deixaria eles vencerem. A mente repassava o pesadelo. A mão de Cole empurrando ela na terra. A risada cruel de Mason ecoando nos ouvidos. O som da blusa rasgando. O peso esmagador dos punhos e das botas, ela arranhou os rostos deles. Lutou até as unhas quebrarem e o sangue manchar as camisas deles. Mas eles eram mais fortes. 2 homens contra uma mulher. Ninguém veio ajudar. Agora cada hematoma era um lembrete da resistência dela. Cada gota de sangue era prova de que ela não se rendeu. E ainda assim, sozinha naquela planície vazia, ela sentia a esperança escapando. O mundo girava ao redor. A visão embaçava. Os lábios rachavam de sede. Ela sussurrou para si mesma, de novo e de novo. Não aqui, não assim. Mas a voz estava sumindo. Ela caiu no chão, os joelhos afundando na grama seca. As mãos agarraram o pano rasgado enrolado na cintura, desesperada para manter a dignidade intacta. A respiração ficou fraca. O corpo tremia. O olho inchado, semicerrado, enquanto olhava para o horizonte. Então ela o viu. Um cavaleiro à distância. Um cavalo galopando pela planície. Por um instante, ela achou que os demônios tinham voltado para terminar o serviço. O estômago virou gelo, mas conforme a figura se aproximava, ela viu algo que não esperava. Não crueldade, não violência, mas preocupação. O cavaleiro parou. Saltou do cavalo e correu até ela. Era mais velho. O rosto marcado por anos de trabalho sob o sol. A voz era grave, urgente. Aguenta firme. Você está segura agora. Clara não conseguia confiar tão fácil assim. Os lábios tremeram. A voz era quase um sussurro. Tira o pano. Ethan congelou. Ele já tinha visto feridas antes. Já tinha visto gado despedaçado por lobos, homens despedaçados por balas. Mas nada o preparou para isso. Quando ergueu o tecido esfarrapado na cintura dela, a mandíbula travou. A respiração prendeu na garganta. O corpo dela estava coberto de hematomas, cortes e queimaduras. Cada marca contava a história da crueldade. Cada cicatriz pedia justiça. Os olhos de Clara se fixaram nos dele. Ela estava quebrada, mas o espírito ainda queimava forte. Não estava pedindo piedade.
Estava exigindo ser acreditada. O coração do fazendeiro batia forte enquanto o vento do deserto rugia ao redor deles. E a pergunta que agora queimava na mente dos dois estava clara. Ele ficaria ao lado dela e lutaria pela verdade? Ou cavalgaria embora e deixaria o mal reinar livre? Ethan continuou encarando os ferimentos de Clara, o estômago embrulhando. Aquilo não era uma briga comum. Era crueldade pura e simples. Ele puxou um cantil da cela e segurou nos lábios dela. Clara bebeu, a água escorrendo pelo queixo, as mãos tremendo enquanto segurava o metal. A voz saiu rachada quando finalmente falou. Eles tentaram tomar tudo. Minha terra, a terra do meu pai. Ethan sentiu a mandíbula apertar. Ele já tinha visto ganância antes. Já tinha visto homens matarem por um único acre de terra. Mas isso era diferente. Era uma mulher quebrada só por ousar defender o que era seu. Clara tossiu, a respiração irregular. Eles disseram que eu não era nada, que nenhuma lei me salvaria. Queriam que eu assinasse. Quando recusei, me bateram até eu não conseguir mais ficar em pé. Os olhos dela brilharam. Não com fraqueza, mas com um fogo que se recusava a morrer. Eu nunca vou dar para eles. Nunca. Ethan colocou a mão áspera no ombro dela, com cuidado para não tocar nos hematomas. Você está segura agora. Não vou deixar eles encostarem em você de novo. As palavras eram firmes, mas dentro do peito, o coração dele batia disparado. Ele era só um homem, mais velho e cansado. Mas algo na resistência de Clara o mexeu por dentro. Ela tentou se levantar fazendo uma careta de dor. Ethan a segurou antes que caísse. Mesmo espancada, mesmo quebrada, o espírito de Clara era selvagem como a própria fronteira. Ela murmurou entre dentes cerrados. Eles vão voltar para mim. Sempre voltam. Ethan a ajudou a subir no cavalo, segurando ela com um braço enquanto montava atrás. O sol estava se pondo, pintando o horizonte de vermelho e dourado. Deveria ser bonito, mas tudo que Ethan via era perigo espreitando nas sombras. Ele conhecia Cole e Mason. Homens como eles não esqueciam. Eles iriam caçá-la até conseguir o que queriam. Clara se apoiou nele, a voz mal passando de um sussurro. Você nem me conhece, por que ia me ajudar? Os olhos de Ethan se estreitaram enquanto guiava o cavalo em direção à cidade. Porque ninguém merece o que fizeram com você. E porque se homens como eles continuarem vencendo, então essa terra não vale a pena viver nela. O cavalo galopou pela grama alta, os cascos batendo como tambores de guerra. Ethan sentia o peso de Clara contra ele, frágil, mas não quebrada. Ele pensou no xerife, na lei, mas também em como facilmente a lei se curvava por essas bandas. Às vezes, a justiça precisava de uma mão mais firme. Conforme as luzes da pequena cidade cintilavam à distância, Ethan soube uma coisa. Ele não estava mais apenas ajudando uma estranha. Estava entrando numa briga que podia custar tudo dele. Mas que escolha ele tinha? Ethan estava levando Clara em direção ao escritório do xerife, esperando que a lei pudesse dar proteção a ela. Mas antes de chegarem ao prédio, duas figuras bloquearam o caminho deles do lado de fora do salão. Cole e Mason estavam esperando. Sorrisos arrogantes nos rostos. A rua ficou em silêncio. O povo da cidade recuando enquanto a confusão fervia no ar quente da tarde. Ethan não teve escolha, senão empurrar Clara para dentro, onde todos os olhos pudessem ver o que estava prestes a acontecer. Clara puxou o casaco de Ethan mais apertado ao redor dos hematomas, mas os olhos ainda queimavam com fogo. Ela se recusava a se esconder. Mesmo espancada, ela queria que o mundo soubesse que ainda estava de pé. Ethan estava prestes a sair, quando as portas do salão rangeram ao se abrir. A sala ficou quieta. Cole e Mason entraram pisando firme, os sorrisos se espalhando como veneno. Eles viram Clara imediatamente. Olha só isso! Mason zombou. A garota ainda está respirando. Ethan se levantou, os punhos se fechando, pronto para protegê-la. Mas antes que pudesse, Clara se levantou. O corpo balançou, as pernas instáveis.
Mas os olhos fixos nos homens que tentaram destruí-la, o corpo implorava para ela ficar abaixada, mas o orgulho a forçou a ficar de pé. Acham que vou me curvar para vocês? Ela gritou, a voz ecoando pelo salão. Vocês nunca vão ter minha terra. Suspiros preencheram a sala. Ela agarrou uma garrafa de uísque meio vazia da mesa e arremessou. A garrafa se espatifou na parede a centímetros da cabeça de Mason. Cacos espalhando pelo chão. A sala explodiu em caos. Cole avançou, mas Ethan o pegou com um soco duro no maxilar. Cadeiras tombaram. Homens se espalharam. O pianista se abaixou para se proteger. Mason tentou passar, mas Clara deu um passo à frente, plantando-se entre ele e Ethan. O corpo tremia de exaustão, mas a voz era firme. Ela sabia que não podia vencer contra eles. Mas ficar firme significava manter a dignidade viva. Vocês vão ter que passar por cima de mim. Aquele momento congelou todos no salão. Uma jovem mulher espancada, de pé contra dois homens cruéis. Ninguém ria agora. Até os vaqueiros no bar murmuraram. Ela tem mais luta que a maioria dos homens por aqui. O xerife finalmente entrou com força, rifle na mão. O povo da cidade falou na hora. Cada testemunha pronta para contar para o xerife exatamente o que tinha acontecido. Em minutos, Cole e Mason foram arrastados para fora, xingando e cuspindo, mas não mais sorrindo. O salão lentamente voltou ao barulho, embora todos os olhos permanecessem fixos em Clara. Eles tinham visto algo naquela noite. Não fraqueza, não medo, mas a coragem crua de uma mulher que se recusou a se curvar. Ethan a ajudou de volta à mesa, o orgulho queimando no peito dele. Pela primeira vez, ele percebeu que Clara não era apenas alguém para proteger. Era alguém que valia a pena ficar ao lado, não importa o custo. Na noite depois da briga no salão, Cole e Mason foram arrastados em correntes pela rua empoeirada. A cidade inteira se reuniu, sussurros se espalhando como fogo selvagem. As pessoas se apoiavam nos corrimãos. Mulheres seguravam os filhos perto, e os velhos murmuravam que a justiça finalmente estava alcançando os culpados. O xerife os marchou em direção ao tribunal, um pequeno prédio de madeira que cheirava a pinho e suor. Dentro, os bancos rangiam enquanto o povo enchia cada assento. Ethan sentou perto de Clara, segurando ela quando fazia careta por causa dos hematomas. O queixo dela estava erguido, os olhos claros. Ela tinha sido espancada, mas não quebrada, e todos na sala podiam ver isso. Quando o juiz entrou, o silêncio caiu. Era um homem mais velho, com olhos cansados, mas não havia como confundir o aço na voz dele. Cole, Mason, vocês estão acusados de agressão, tentativa de roubo e intenção de expulsar essa jovem de sua terra legítima. Como se declaram? Cole zombou, inocente. Mason sorriu ao lado dele, confiante como sempre, mas o xerife deu um passo à frente, as palavras ecoando alto. Eu vi eles no salão, vi essa garota defender seu território e vi Ethan aqui protegê-la. A cidade inteira viu. O juiz se virou para Clara. As mãos dela tremeram quando se levantou, mas a voz não vacilou. Eles tentaram me quebrar. Queriam que eu desistisse da terra do meu pai. Eu disse não. E vou continuar dizendo não. A multidão murmurou. Uma onda de aprovação enchendo a sala. Por um momento, os sorrisos de Cole e Mason sumiram. Ethan se levantou. A voz áspera, mas firme. Vivi nessas bandas por 55 anos. Já vi homens lutarem por água, gado, ouro, mas nunca vi uma mulher lutar como essa aqui. Se essa terra não significa nada para a lei, então o que significa? Isso tocou fundo. O juiz se recostou, o martelo na mão. O veredito veio rápido. Cole e Mason, vocês são culpados. Vão enfrentar prisão pelos crimes de vocês. E essa cidade vai lembrar dos nomes de vocês pelo que são. Covardes que atacam os fracos. Aplausos trovejaram pelo pequeno tribunal. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela se sentiu segura. Ethan colocou a mão no ombro dela. Você é livre agora. Eles não podem mais te machucar. Mas quando o martelo bateu uma última vez, o coração de Clara acelerou.
A justiça tinha sido feita hoje, sim. Mas o que o amanhã traria para uma garota ferida e um fazendeiro envelhecido? Sozinhos na fronteira selvagem, quando o tribunal esvaziou e a multidão voltou para as casas, Clara e Ethan saíram para a luz que desaparecia. O céu queimava com listras de laranja e dourado, o tipo de pôr-do-sol que só o oeste conseguia pintar. Pela primeira vez em dias, Clara respirou fundo, sem o medo apertando o peito. Ethan caminhou ao lado dela. Silencioso no começo, as botas estalando contra a estrada de terra. Finalmente ele falou: "Você se ergueu mais alto que qualquer homem lá dentro hoje. Nunca se esqueça disso." Clara sorriu levemente, o rosto ainda machucado, mas o espírito brilhando através. "Eu achei que estava sozinha. Acontece que não estava." Eles alcançaram o cavalo dele e pararam. A cidade atrás deles fervilhava de vida, mas lá no horizonte estava a terra aberta, quieta e sem fim. Ethan olhou para ela, vendo não apenas uma garota ferida, mas uma parceira em força. Ele tinha passado anos acreditando que o Oeste tinha tirado mais dele do que jamais deu. Mas naquele momento ele percebeu que a terra ainda podia oferecer algo de volta. Esperança. Clara colocou a mão no braço dele. "Você me deu mais que segurança. Você me deu uma razão para continuar lutando." O fazendeiro, desgastado e marcado pelo tempo, sentiu algo se mexer dentro dele. Não era o fogo da juventude, mas o calor constante do propósito. Ele sabia que a vida era frágil, cruel até, mas também sabia que ela ainda podia surpreender você com graça. Enquanto os dois cavalgavam juntos, a cidade sumindo atrás, Clara se apoiou nele. Não por fraqueza, mas por confiança. O Oeste era duro, sim, mas também era um lugar onde segundas chances podiam florescer. E talvez, só talvez, o amor pudesse surgir das cinzas da dor. A história deles nos lembra de algo simples, mas poderoso, que não importa quão quebrado você se sinta, você pode se erguer de novo. Que mesmo quando o mundo tenta arrancar o que é seu, você pode ficar de pé e lutar de volta. E às vezes, a ajuda vem de onde você menos espera. Agora, eu quero te perguntar, se você estivesse no lugar de Clara, teria encontrado força para lutar de volta? E se fosse Ethan, arriscaria sua paz para proteger um estranho? Antes de fecharmos este capítulo, me faz um pequeno favor. Se essa história te tocou, aperta o like e se inscreve para nunca perder o próximo conto. Ajuda mais do que você imagina e mantém essas histórias do Velho Oeste vivas. E enquanto escuta, toma um gole do seu chá. Senta confortável e me conta. Que horas são aí onde você está e de onde você está me ouvindo? Porque no final, histórias não são apenas sobre o passado, são sobre quem nós escolhemos ser hoje.